Acredito que deu para entender como começar o trabalho é extremamente importante. Se de fato a gente tivesse colocado os pés pelas mãos aqui em alguma das etapas que iniciaram, né, o amassado, por exemplo, como eu disse ali no longo do trabalho. Cara, se eu tivesse tentado Toda levantar o certeza, amassado, deixa eu a só abaixar arte aqui. vem. Se eu tivesse tentado levantar esse amassado, talvez pelo aquele acesso sem aqui, vamos mostrar o acesso, fica mais fácil. Se eu tivesse tentado levantar esse amassado sem soltar a lanterna e ter usado a alavanca com o apoio da mão, ter tentado pegar aqui uma outra alavanca e ter meio que inclinado o corpo e chegado até o amassado, de fato, eu acredito que levantaria. Sim, provavelmente levantaria. Ou até mesmo se você pensa em colocar uma ventosa, cola fria e dar um tranco aqui, sim, funcionaria. O problema é que se você não começa o trabalho como tem que ser começado, dificilmente você vai finalizar ele como tem que ser finalizado. Caraca, parece até um ditadinho de escola, né? Se você não começa o trabalho, vamos escrever isso aqui. Vai ficar legal. Ó, se você não começa o trabalho como deveria ter começado, dificilmente você vai finalizá-lo como deveria ser finalizado. É exatamente isso daqui, cara. Se você conseguir sair só com essa frase aqui em mente e começar a praticar amanhã, ou se você já trabalha aí com martelinho de ouro, já valeu a aula de hoje, cara. Provavelmente você já está na frente de centenas ou diria milhares de martelinho de ouro que muitas das vezes se julgam ou se intitulam grandes mestres da arte aí, né? Se você não começa o trabalho como deveria ter começado, dificilmente você vai finalizá-lo como deveria ser finalizado. Por quê? Porque daria para começar de inúmeras possibilidades. Talvez aí na sua cabeça tenha passado algumas delas, né? Como eu mostrei aqui. Talvez você pegaria com uma outra ferramenta que você gosta de trabalhar ou tem aí no seu kit. Talvez você levantaria o amassado com a cola. Talvez você não soltaria a forração interna, se bem que para tirar a lanterna eu acho que precisa, né? Ou só afastaria a forração interna e já chegaria lá com uma alavanca e não aproveitaria do benefício de colocar uma mão lá. Por quê? Ó, olha como é... Pô, Wallace, só colocar a mão na ponta da ferramenta é importante, cara? Sim, muito! Muito importante. Mínimos detalhes. O que diferencia um grande profissional de um profissional mediano, medíocre, na média, são os mínimos detalhes. Um profissional que está, cara, fora da média, o cara que consegue alcançar um faturamento de R$ 1.000 em um único dia, de R$ 1.000 em um único trabalho, ele se preocupa com os mínimos detalhes. Os mínimos detalhes vão fazer a diferença na finalização do trabalho. E esse mínimo detalhe de estar segurando a mão aqui, a ponta da ferramenta com a outra mão, me dá a possibilidade de distanciar o meu corpo, me dá a possibilidade de não chegar muito perto da lata, me dá a possibilidade de ficar com as costas bem reta, me dá a possibilidade de sentar num banco e ter um baita conforto. Eu sento, a minha visualização, ela tá meio aqui, ó. Ela tá no desenho mais ou menos da diagonal que essa lateral pede. Quando eu levanto, automaticamente eu me distancio um pouco mais e enxergo essa curva daqui de cima. Olha como, cara, 3, 4 segundos vão fazer a diferença. E muitas das vezes você acha que isso é irrelevante e vive aí comendo pão que o diabo amassou por simplesmente achar que uma dica, uma sacada, ou, cara, isso não faz tanta diferença. Ter puxado na cola seria melhor ali no começo.
não faz muita diferença não. Ou o meu problema é granulação, ou o meu problema é ondulação, ou o meu problema é os outros martelinhos. E de fato não, cara. Os seus problemas às vezes eles estão aí com as soluções nítidas na sua frente. Você só precisa dar um clique e observar. Caraca, como eu disse aqui algumas vezes, tá acontecendo alguma coisa errada? Pare, volte. Poxa vida, o que eu tô fazendo que tá dando errado, cara? O que eu poderia melhorar aqui? Será que eu tenho alguém que possa me ajudar? Enfim, se não, simplesmente analise a situação. Às vezes, ou muitas das vezes, você mesmo tem a capacidade de encontrar as respostas para suas perguntas. Às vezes, quando você para e amplia a visão, não seja como um cavalo, né? Acho que meu pai que falava muito isso. O cavalo de roça, geralmente, ele tem o olho aqui tapado no lado direito e lado esquerdo. Eu não sei se hoje é assim ainda. Ele não consegue ter uma visão muito ampla. É por isso que ele, na maioria das vezes, só anda para frente. Quando puxa a sela para a direita, ele vai um pouquinho para a direita, porque ele enxerga aquele caminho. Quando ele puxa a sela para a esquerda, ele vai um pouquinho para a esquerda. Cara, muitos martelinhos de ouro são assim. Estão trabalhando assim, ó, como um cavalo, há anos. Há não um ano, mas sim 2 anos, às vezes 3 anos, às vezes 10 anos, às vezes 15 anos, às vezes 30 anos. Estão trabalhando dessa forma, como um cavalo. A visualização é extremamente limitada. É preciso simplesmente arrancar aquilo ali e o cara se surpreender. Caraca, olha o tanto de coisa que tem aqui pro lado esquerdo, olha o tanto de coisa que tem aqui pro lado direito. Mas estava ali. Tava ali na frente dele, velho. O tempo todo tava ali na frente dele.